Oi gente, eu sou a Mary Carvalho e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre oração. Você que está começando agora na sua vida com Deus ou que já tem um tempo de convertido, mas ainda não consegue desenvolver os seus momentos de oração, fique com a gente até o final. Bom, eu vou começar pontuando o que é a oração, né? Às vezes a gente acha que oração é tudo aquilo que a gente vai falando para Deus. Eu já não considero assim. Oração é aquela conversa com Deus, é aquela comunicação com Deus. É quando você chega diante de Deus, você fala, você pede, você pergunta, mas você também fica para ouvir, né? Às vezes a gente é acostumado a chegar, fazer oração e sair. E é isso que muitas vezes torna o momento de oração menos prazeroso, né? Isso que faz a gente se perder muito nesse momento. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar falando com nada, né? Então, quando a gente se achega a Deus, ele vai nos responder, ele vai nos ouvir, ele vai nos responder, ele tem ouvidos, né, para nos ouvir. Quando a gente se achega a ele com o coração sincero, ele vai falar com a gente. Então a gente precisa quebrar esse costume que a gente tem de apenas chegar e estar com pressa e querer falar e sair correndo. A gente precisa chegar, falar e também ouvir a Deus. E por que nós devemos orar? Porque tudo se inicia na oração, né? A oração é a maior obra que nós temos aqui na Terra, né? Que nós podemos fazer aqui na Terra. Através da oração que nós vencemos. É através da oração que um evangelismo flui bem. É através da oração que uma pregação flui bem. É através da oração que o nosso dia a dia flui bem. Que as decisões que a gente precisa tomar são corretas, né? Que a gente toma as decisões corretas, que a gente faz o que é certo. Tudo se move através da oração. Nós não podemos ver o que vai acontecer lá na frente, mas nós podemos orar e Deus pode nos mostrar o que vai acontecer lá na frente. Então é muito importante sempre orar antes de tomar uma decisão. A oração deve ser a base da nossa vida diária. A gente deve em todos os momentos orar, né? E aí a gente entra em outro ponto que seria quando nós devemos orar, né? Em todo tempo, orar sem cessar. Orar pelas coisas grandes, pelas coisas pequenas, pelas coisas mais difíceis e impossíveis aos nossos olhos e também pelas coisas que são mais simples, né? Como algumas perguntas básicas do dia a dia. Deus responde todas essas orações se a gente estiver com o coração sensível à voz dele. Quando a gente pega esse hábito de orar em todo o tempo, a gente vai ficando cada vez mais sensível à voz de Deus. E aí a gente entra no próximo ponto, que é como ouvir a Deus. Conforme a gente vai desenvolvendo o nosso momento de oração, conforme a gente vai mantendo essa vida de oração, a gente vai tendo mais facilidade de ouvir a Deus. A gente pode ouvir a Deus de diversas formas, né? É uma convicção interior, algo assim que vem no seu coração, que vem na sua mente, que você sabe que você precisa fazer aquilo, que você sabe que aquilo é o certo a se fazer. É através da palavra, Deus fala muito com a gente através da palavra, de você ler ali um versículo, um capítulo, principalmente no contexto bíblico. Deus fala através de impressões, às vezes você sente algo assim num ambiente, você sente algo de uma pessoa. Então, assim, conforme você vai desenvolvendo essa vida de oração e conforme você vai desenvolvendo esse hábito de ouvir mais a Deus e não só de falar, você vai tendo mais facilidade para saber quando é Ele que está falando, quando é a sua alma que está falando. Uma vez Deus falou comigo através de um passarinho. Estava num lugar que eu trabalhava, numa loja, e eu saí assim na porta e eu comecei a olhar os passarinhos nas árvores que estavam lá na frente, né? E eles cantando e tal, e eu fiquei prestando atenção, né? Tipo, poxa, eu nem escuto esses passarinhos no dia a dia. E foi quando eu senti assim muito forte no meu coração o Espírito Santo falando comigo sobre isso, falando, às vezes a gente faz isso com ele, que ele tá ali, né, como os passarinhos, todo o tempo cantando, mas por causa dos barulhos do dia a dia, da correria, a gente não para ouvir um passarinho cantando, né? E às vezes a gente acaba vivendo assim com ele, né? Às vezes ele tá ali falando, ele tá ali direcionando, ele tá ali trazendo coisas no seu coração e tudo mais, mas a gente tá tanto na correria, tá tão distraído com outras coisas que a gente acaba não ouvindo, né? Então a gente precisa desenvolver esse hábito de ouvir mais a Deus. Então vamos para os passos práticos, né? O primeiro ponto essencial para uma vida de oração, para um momento de oração, é ter fé.
Aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Então, todas as vezes que você for orar por algo, seja algo simples, seja algo difícil, ore com fé. A palavra diz que aquele que crê com reservas, ou seja, com uma sombra de dúvida, é como a onda do mar agitada pelo vento, né? Então, são pessoas inconstantes, porque não tem fé, porque vem ali um momento ela tá bem, daí ela acredita, mas no outro ela já não tá tão bem, então ela desacredita, né? Já não acredita mais. Então, é indispensável ter fé para se achegar a Deus. É indispensável ter fé na palavra, ter fé que aquilo que você sentiu, que aquela convicção que veio, que aquela impressão que veio, foi Deus falando com você. É indispensável ter fé de que aquilo que você tá falando em oração, do seu dia a dia, que você tá orando em todos os momentos, Deus está ouvindo. Então a fé, o acreditar, é o primeiro passo essencial que você precisa desenvolver para poder ter uma vida de oração e para que as suas orações sejam ouvidas. O segundo passo essencial é orar em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para todas as coisas, né? Deus deu autoridade para Jesus, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Em tudo que nós pedirmos a Deus, em tudo que nós orarmos, em nome de Jesus. Devemos falar em nome de Jesus, porque é através do nome de Jesus que o poder dos céus é realizado na terra. É através do nome de Jesus que há essa ligação, porque Ele fez essa ligação quando veio para a terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O terceiro ponto essencial é ter uma vida de santidade, né? Conforme eu falei anteriormente, conforme você vai desenvolvendo esses hábitos de oração, que você vai caminhando com Deus, você vai ficando mais sensível à voz dele. E para ser mais sensível à voz dele, também para ter esse desejo de caminhar com Deus, é indispensável ter uma vida de santidade, que é você evitar todos os pecados, né? Você fugir da aparência do mal, para poder ser mais sensível a Deus e não a sua carne, né? A carne milita contra o espírito sem cessar. Então, se você faz o desejo da sua carne, o seu espírito não vai viver em você. E se você faz o desejo do espírito, a sua carne não vai viver em você. Então, você tem que alimentar aquilo que você quer que viva em você. Então, alimente o seu espírito, alimente com a palavra, com coisas que vão edificar o seu espírito, a sua vida, e não com coisas que vão te fazer pecar, que vão te confundir, que vão te distrair da voz de Deus. A quarta coisa essencial para o momento de oração é a intimidade com Deus. É algo que a gente precisa valorizar mais, sabe? Esse momento de intimidade. Às vezes a gente entende muito a oração como chegar e pedir, né? Mas o pedir é um nível muito raso. Muito raso, é o nível das criancinhas, né? Que não conseguem fazer nada por si mesmas e pedem, que só pensam em pedir. Mas aquele que se achega a Deus, porque ama a Deus, porque quer conhecê-lo, desse Deus se agrada. No Salmo 63 mesmo, fala do anseio de Davi por Deus, né? Ele desejava a Deus como a corça suspira por águas. Então, é isso que nós devemos buscar no momento de oração, sabe? Na nossa vida de oração. Porque quando a gente só pede, e quando a gente fica nesse nível, sabe, não avança, não vai para um nível mais profundo, a gente perde total o prazer, né, de estar ali, de estar com Deus. A gente desanima, a gente não consegue fluir em nada, porque se a gente não tá orando, nada flui bem na nossa vida. Então, assim, o momento de intimidade precisa ser, assim, dos principais quando a gente se chega a Deus, sabe? Você buscar essa intimidade, você adorar a Deus, você ouvi-lo, você ver ouvir o que ele tem para falar. Então, esse momento de prazer em Deus. Passado por esses pontos iniciais, eu vou falar só mais 2 pontos com vocês que vão ser também muito importantes para agregar no seu conhecimento e você poder desenvolver mais esse momento de oração. E um deles é a vida de oração de Jesus. Né? Jesus em todo tempo ele orava. Jesus subia ao monte para orar, se retirava para orar em várias situações nos evangelhos, principalmente a gente vê, né? Então Jesus ele mantinha essa vida de oração, essa vida de comunhão com Deus, mesmo sendo ocupado. Isso fala um pouco sobre prioridade, né? Sobre a gente priorizar aquele momento. Jesus era um homem muito ocupado, estava sempre ali com pessoas ao redor dele, pessoas para serem curadas e tudo mais, mas mesmo assim ele priorizava os momentos de oração. A gente precisa
priorizar, entender que se a gente não orar, nada vai fluir. Se a gente não orar no nosso dia, nada vai fluir. Seja no trabalho, seja nas coisas da vida natural mesmo. Não, nem só no ministério, nem só assim nas decisões que nós temos que tomar ou coisas do tipo, mas até mesmo na vida natural, no trabalho, no dia a dia mesmo. Nada vai fluir se a gente não tiver esse momento de oração. Outra coisa que é bom você saber também é sobre os tipos de oração, né? Não existe só oração de petição. Eu vou falar sobre 6 tipos de oração que você pode fazer ali no seu momento de oração, de devocional. O primeiro tipo de oração é a confissão. É aquele momento que você confessa todos os seus pecados para Deus, abre mesmo para Deus, não fala, Deus me perdoa por todos os meus pecados. Pontua, se você sabe cada pecado, assim, cada coisa que você cometeu errado, sabe, tudo que você fez que você entende que não agrada a Deus, confessa, pede perdão por cada um dos seus pecados, peça para Deus sondar o seu coração, ver se não tem ali nada de oculto, né, que talvez você não tenha percebido, e espere o Espírito Santo te revelar isso e peça perdão. A confissão dos pecados é essencial no momento de oração e para nossa vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, porque é onde a gente libera, né? A gente nos lava, lança fora todos os nossos pecados, a nossa carne, né? E a gente pode ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. O segundo tipo de oração é ações de graça, que é aquele momento de você agradecer a Deus, né? E também eu falo que é importante detalhar, né? Não só a Deus, obrigada por tudo, porque às vezes na hora de pedir a gente pontua muito bem as coisas, né? Então, na hora de agradecer, não se esqueça de pontuar. Deus, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pelo movimento do meu corpo, obrigada pela minha casa, obrigada pelo alimento de cada dia, obrigada por tudo que você lembrar, por tudo que vier na sua mente, assim, permita que o Espírito Santo encha o seu coração de gratidão e agradeça por tudo. Pontue todos esses motivos de gratidão. O terceiro tipo de oração é a oração de adoração, que é aquele momento que você adora a Deus, que você exalta a soberania de Deus. Deus, você é santo, Deus, você é digno, Deus, tu és o rei, sabe? Aquele momento que você fica ali adorando a Deus. Tem muitas passagens ali de Salmos que fala sobre adoração, né? Que Davi tá ali em adoração, exaltando a Deus e tudo mais, reconhecendo que Deus é soberano. Então você também até pode ler alguns desses salmos, né, alguns desses versículos e se apropriar deles para esse momento de oração, de adoração. O quarto tipo de oração é a oração de petição, que é aquilo que você pede para Deus, né? Que é, assim, a oração que eu acho que a maioria mais usa, né? Que é você chegar diante de Deus e ficar ali pedindo, ai Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Chegar e pedir para Deus aquilo que você deseja. O quinto tipo de oração é a súplica, né? Que daí já é digamos que uma petição mais intensa, né? Você suplica algo para Deus quando você, tem uma causa impossível, por exemplo, na sua vida. É você já colocar aquela causa em mente e você suplicar pela intervenção de Deus, sabe? É você suplicar, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, Deus, não sei o que, a sua palavra diz, sabe? Usar a palavra, usar as promessas que estão contidas na palavra e você suplicar aquilo para Deus. É a oração desesperada, é a insistência para que Deus faça algo. E o sexto tipo de oração é a intercessão, né? Que aí é quando você ora por outras pessoas, né? Às vezes a gente é muito produtivo em orar por nós, mas é importante para o reino que a gente mantenha um hábito de intercessão diária, sabe? Você orar por pessoas que você sabe que estão precisando de algo, você orar por causas de outras pessoas, sabe? Você não focar só em você orar por outras pessoas, você orar por causas do reino, como abuso, violência, né, contra a morte, você orar contra essas coisas. E agora, para finalizar, eu vou falar de algumas coisas que me ajudaram. Eu vou até recomendar um livro para vocês que vai ser mais baseado nesse livro, assim, que me ajudou muito. É Os Princípios da Oração, de Charles Finney. Você que deseja se aprofundar em oração, leia esse livro, tem PDF, baixa lá e comece a ler, que vai transformar a sua vida. Mas eu vou resumir ele aqui para vocês, né, em alguns pontos que eu acho muito importante para você poder desenvolver mais seu momento de oração. Então, a primeira coisa que ele fala lá no livro é ore por algo específico.
né? Não fique vagando no seu momento de oração. No que você for orar, não ora, Deus abençoa a minha mãe, Senhor, eu preciso de não sei o quê. Não faça uma oração aleatoriamente. Ore por algo específico. Põe em mente aquilo que você deseja, aquilo que você quer, sabe? Aquilo que você precisa, até mesmo a sua intercessão, sabe? Coloca em mente aquilo e ore por aquilo. Ore por algo específico. Segunda coisa, ore com desejo puro. Ore com desejo por aquilo que você está orando, sabe? Não só lança ali, Senhor, salva minha família. Senhor, não sei o que. Não. Ore com desejo, sabe? Senhor, salva minha casa. A tua palavra diz, entendeu? Ore com desejo para que aquilo se cumpra, sabe? Para que Deus olhe para você naquele momento assim e fala... cara, eu vou atender o pedido desse menino. Ele tá orando com desejo. Não, tá brincando. Então, ore com desejo puro. Terceira coisa, ore pela vontade de Deus. Ore pela vontade de Deus expressa na palavra. Ore por aquilo que você sabe que Deus faria, né? Tipo, não que Deus não tenha algo que Deus não possa fazer, mas eu digo no sentido de motivações erradas, sabe? De motivos impuros, de você às vezes querer que algo ruim aconteça com alguém, ou às vezes até de você querer algo pra você mesmo que é por orgulho, que é por egoísmo. Então, ore pela vontade de Deus expressa na palavra. Quarta coisa, ore se submetendo à vontade de Deus, né? Não apenas entender que é a vontade de Deus, mas você colocar a sua vontade abaixo da vontade de Deus. Porque às vezes a gente até entende, tipo, que é a vontade de Deus a gente não fazer tal coisa, ou a gente não ir para tal lugar, a gente não tomar tal decisão para esse lado. A gente até entende que é a vontade de Deus, mas a gente não submete, a gente acaba querendo mesmo assim fazer a nossa vontade. Então é muito importante se submeter à vontade de Deus. Quinto ponto, ore com motivações certas. Então ore com motivações certas por aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que vai agregar no seu espírito, na sua vida com Deus, aquilo que vai abençoar outras pessoas. Ore com motivações puras. Sexta coisa, persevere no Espírito Santo. Fica ali até você receber a resposta de Deus, até você entender que é aquilo que Ele quer para sua vida, né? Se é em relação a alguma direção, né? Que você está buscando, sabe? Fica ali até ouvir, sabe? Até ouvir, persevere e obtenha a resposta. Às vezes, mesmo depois que você sair desse momento de oração, persevere durante o dia. Se é, por exemplo, alguma direção, né? Fique durante o dia refletindo sobre essa direção que você precisa e orando, Senhor, me direciona. Que em algum momento Ele vai falar com você, de alguma forma. Então, fique atento à voz dele. O sétimo ponto é sobre a fé, né? Que eu já falei, ore com fé, ore acreditando que aquilo que você está orando vai se realizar, que Deus é fiel à sua palavra, que Deus pode fazer todas as coisas. Ore com fé, acredite sem sombra de dúvidas. Oitavo ponto, siga a direção do Espírito, né? No momento de intercessão, principalmente, né? Fique ali sensível ao que o Espírito Santo te direcionar para orar. Pessoas que Ele vai trazer na sua mente, palavras que Ele vai trazer na sua boca, sabe? Até mesmo quando você for orar para você mesmo, com ações de graça ou competições, tudo que você for orar, segue a direção do Espírito, fica sensível àquilo que Ele vai trazer no seu coração e traga isso diante de Deus. Nono ponto, ore pelas promessas, né? Tem várias promessas explícitas na Bíblia e a gente pode se apropriar dessas promessas e viver a palavra de Deus. Então, ore com base nessas promessas, acredite nessas promessas e ore com base nessas promessas. Não acrescenta se as promessas de Deus. Se você sabe que é uma promessa de Deus, não fique pedindo como se não fosse, sabe? Ore e se aproprie dessa promessa. E o 10º ponto, ore também com outras pessoas, né? Essa é mais uma dica, assim, né? Ore também com outras pessoas, reúne alguns amigos seus ou sua família, sabe? Reúne com algumas pessoas alguma vez na semana, no mês. Tenha esse hábito de orar com outras pessoas, de interceder com outras pessoas, de ter uma reunião de oração. Isso edifica muito a sua vida e também é muito útil no reino espiritual. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis ensinar aqui para vocês e que isso venha edificar a vida de vocês,
não se apegue a regras, né? Mas assim, procure estudar e conhecer um pouco mais, porque às vezes a gente não flui bem em oração, né? Eu, pelo menos, essa é a minha experiência, tudo que eu fui aprendendo, né? Através de leituras, estudos e tudo mais, e que assim me ajudaram a transformar o meu momento de oração, porque às vezes a gente fica ali, não sai do lugar por falta de conhecimento. E a oração assim é muito complexa, abrange assim vários e vários pontos, várias situações. Então, não deixe de estudar mais sobre isso, não deixe de buscar mais conhecimento sobre isso, que é um dos hábitos mais importantes que nós precisamos ter na nossa vida cristã. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aí nos comentários alguma ideia para os próximos vídeos e nos siga nas nossas redes sociais.